Viu que o capacete é importante? E aí galera, tudo bem? Tô numa obra aqui hoje. Tem 12 pavimentos, tá? É Rua Madeira, também estamos no Brás. Aqui já é mais Canindé, né? Então são 12 pavimentos, é uma obra grandinha, até legal, alta. E aí eu quero mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, roda a vinheta aí, Gil. Vem comigo. Bom pessoal, aqui é o seguinte, essa obra está um pouco apertada, a gente vai tentar ir andando aqui com cuidado para não... Porque aqui no Brás as obras são assim, né? Você tem 10 metros de frente por 50 de profundidade aqui, 12 pavimentos e a obra ocupa o espaço do terreno inteiro, né? Então, dá para ver aí, mostra aí, Gil, dá para ver que fica bastante cheio aí de material, de madeira, de escoramento, né? Então a gente vai tentar transitar aqui da melhor forma possível e ir mostrando os detalhes dessa obra para vocês, tá bom? Primeiro detalhe aqui é o seguinte, aqui a gente tem 8 metros de pé direito, então sai um pilar redondo aqui, o cliente optou, achou melhor, porque aqui é uma loja só. Então inicialmente na discussão de projeto era, vai fazer 10 metros de mão livre ou não? E quando a gente fez o estudo ficou caro, né? 10 metros de mão livre ficou caro. Então a opção foi colocar pilares redondos no meio, que teoricamente não fica tão feio assim, né? Pé direito duplo, e aí todo esse trecho aqui que o pé direito é duplo vai ser loja dele, e aí, conforme for subindo tem o estoque. São 11 pavimentos, mais um lá em cima que é uma cobertura, né? E assim, é uma obra bem pesada, né? Porque você não tem pilares que combatem vento nesse sentido, igual eu já falei em outras obras, essa aqui é a mesma situação. Então se você olhar, esse pilar redondo ele ajuda um pouco, mas aqueles lá, ó, de divisa, tá? Esse aqui atrás do Gil, dá para vocês verem, eles estão no sentido dos 50 metros da obra, não no sentido dos 10, que é onde a obra é mais delicada em relação ao vento. Tá? E do lado não tem nenhum outro prédio alto que consiga segurar um pouco esse vento que chega. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso e o que deixa a estrutura, os pilares um pouco mais carregados, né? Os pilares aqui passaram com 25 de... Não, acho que esses aqui foram com 30. Esses da lateral foram com 30 de espessura, tá? Por causa da altura, muito alto esse primeiro pavimento. E depois nos outros a gente já diminuiu para 19, e daí o pé direito já é 2,88, 2,90. Então a gente conseguiu reduzir ele tanto na largura quanto no comprimento do pilar. Pessoal, então eu queria mostrar para vocês aqui, ó, esse pilar tá bem legal de ver porque ele tá aberto, né? Então ele tem a caixa de forma aqui, mas o painel dele aqui tá aberto. Então dá para ver bem aqui, ó, os espaçadores trabalhando, ó, mantendo um recobrimento, tá vendo? Aqui desse lado, quando ele for encostar o painel aqui também, vai continuar mantendo o recobrimento. Você vê aqui, ó, como ele encosta aqui na forma, ó, e consegue manter um recobrimento, né? Aqui desse lado, ó, não tá encostando. Provavelmente ele vai dar uma ajustada ainda, né? Ele não tá no prumo ainda e tal, só tá a armação amarrada, né? Mas dá pra ver bem os detalhes dele, ele fazendo o espaçamento ali em relação à parede e tal, né? A parede não, essa forma do fundo, né? E tá com os ganchinhos, ó, tá vendo? Então como que funciona aqui o processo agora desse pilar? Por que ele tá aberto? Porque eles vão limpar o pé do pilar, o pilar não pode ficar assim, eles vão limpar o pé do pilar, né? Deixar ele limpo, tá vendo? Aí, depois que deixar ele limpo, eles colocam isso aqui no prumo bonitinho e fecha essa forma, deixa no prumo, põe o escoramento, né? Pra poder concretar esse pilar. E aí você vê que tá bem legal essa armação para mostrar. Um pilar mais carregado por causa do pé direito aqui, né? Eu falei um pouquinho antes no vídeo, são 8 metros, são pilares muito carregados. Esses pilares aqui tem em torno de 230, 240 toneladas, né? Então são pilares assim bem carregados.
que estão na divisa. Então, por exemplo, o bloco de fundação aqui é um bloco bem carregado também, porque é um bloco excêntrico, né? Você vê que esse pilar, ele tem que ser feito deslocado do bloco. Ó, o bloco tá aqui, ó, no meu pé, ó. Ele acaba aqui e ele começa lá. Então o pilar não está centralizado no bloco. Então acaba ficando um bloco bem assim, carregado, com uma viga de alavanca aqui. Isso é uma dúvida grande de quem às vezes está começando a fazer projeto, de quem não está acostumado a fazer projeto ou obra. Como que faz isso, né? Então a gente tem uma viga alavanca, que a gente chama aqui. Essa viga ela entra dentro do bloco e as estacas elas estão aqui. Nosso pilar está aqui. Então o que ela faz? Essa viga alavanca ela vai lá buscar a carga desse pilar e trazer para o centro do bloco. Basicamente é isso, né? Grosseiramente explicando. Então é uma viga bem armada, com bastante armação, tudo. E ela vai travar no bloco do pilar de lá. Aqueles pilares redondos eles já estão nascendo em bloco de 3 estacas centralizado. Então ali não tem esse problema de viga alavanca. São mais os de divisa. Só que aqui na região, a maioria das obras, 99% das obras, quase todos os pilares são de divisa, porque é tudo encostado nos vizinhos, né? Então isso é uma dificuldade de obra que a gente tem que trabalhar com cuidado para não onerar muito a obra, né? Não deixar muito caro para o cliente, tem que ser feito bonitinho. Se você pegar, por exemplo, no software, jogar e cuspir o que sai do software, vai vir provavelmente algo muito exagerado, tanto no pilar, quanto nessas vigas alavancas, quanto nos blocos, né? Então a gente sempre tem que dar um trato ali do que sai do software, olhar as reações, verificar o que foi detalhado automaticamente pelo software, e corrigir muitas vezes isso, ou melhorar esse detalhamento, para não ficar uma obra extremamente cara para o cliente. Isso não é uma dúvida às vezes do cliente. Então esse é um problema também, de quando o pessoal contrata às vezes um projeto muito barato. Não é sempre, não é uma lei, né? Não é. Mas assim, muitas vezes o profissional não tem muita experiência, e aí ele acaba mandando para o cliente o que sai do software. Ele joga lá, pega o que sai do software, manda para o cliente. E muitas vezes tem erros, o cara às vezes joga, já peguei projeto para verificar que o pessoal jogou carga errada. Então a carga era 300 quilos, o cara jogou 3 toneladas, então, e aí deu um consumo absurdo de aço, elementos estruturais muito grandes. Às vezes a pessoa faz de propósito, ou às vezes porque não sabe, né? Então é bem complicado. Esse processo de você que é construtor, ou que é cliente final, ou que é arquiteto, ou que tem uma empresa uma empreiteira, não sei, você quer contratar um calculista, é um processo importante você selecionar uma pessoa que você confia, ou que você veja alguns trabalhos, veja se faz um projeto econômico, né? Não é econômico para ficar sem segurança, para dar patologia, é econômico com segurança, dentro das normas, um cálculo bem feito mesmo, né? Que é uma pessoa que tenha um cuidado para fazer algo justo, né? E não muito exagerado ou nem a menos para tirar problema, né? Normalmente a gente pega muita coisa com muito aço, muito exagerado, um projeto realmente feito errado, ou que a pessoa às vezes não tem experiência mesmo, joga tudo a mais por precaução e não tem dó do dinheiro do cliente, tá bom? Então isso é importante tomar esse cuidado. Vamos olhar mais um pouquinho a obra? Vou mandando aqui. Nossa, que direitinho. Alright. Verdade. Boa tarde, mãe. Pessoal, aqui é o seguinte. A gente está dentro da caixa do elevador. Dá uma giradinha aqui, só para o pessoal ver. A gente está 1,5 m aqui rebaixado, né? E o que acontece aqui? Então, cada cliente, eles pedem o fosso do elevador de um jeito, né? Esse cliente aqui, ele quer que a gente faça uma viga na altura do rebaixo, que ela passe lá embaixo da fundação. Então tem uma viga de 1,80 m aqui de altura, mais ou menos. E daí ele já enche de concreto, na hora que ele impermeabiliza, ele já vira na viga, a manta aqui uns 30 centímetros, e resolve. Eu particularmente não vejo muita necessidade. Às vezes tem gente que faz um bloco, faz uma viga embaixo, uma viga em cima, faz um bloco. Aí cada um pede de um jeito, a gente adapta nosso projeto, nosso cálculo para isso. E aqui ele pede um pilar aqui no meio, né? Então ele sempre pede um pilar aqui no meio, porque aqui são 2 elevadores, é um elevador daquele lado e outro desse. Ele sempre pede um pilar aqui no meio, porque esse pessoal específico, eles querem sempre uma viga aqui para poder instalar as estruturas do elevador.
Beleza? Então, caixa de elevador tem que tomar bastante cuidado. Costuma dar bastante problema em obra, tá? Obras menores costuma dar mais problema, porque às vezes o pessoal pega projetista com não ter muita experiência, ou às vezes o próprio escritório de arquitetura não tem tanta experiência. E aí alguns problemas que costuma dar é o seguinte, já vem da arquitetura muito reduzido o tamanho, muito justo, o tamanho exato. Só vamos tomar cuidado aqui para não cair na gente. Não vai cair não. Então já vem muito tamanho exato, e às vezes qualquer erro de medida na hora da concretagem, qualquer erro de execução da caixaria, a pessoa pode não conseguir instalar o elevador. Esse é um dos problemas. Outro que eu vejo, peguei já alguns projetos para corrigir de outras pessoas que não fizeram rebaixo da fundação no posto elevador. Só que tem que fazer o rebaixo, porque senão como que você dá 1,5 m, 1,40 m de rebaixo? Então a sua fundação ela tem que ser mais baixa do que o resto da obra, né? E muita gente às vezes não faz isso. Outro problema é esse rebaixo correto. Eu já vi lugar que deixaram 60 centímetros e não passa. Normalmente é no mínimo 1,20 m, mas a média é 1,40 m, mais ou menos. Aí depende do elevador, da empresa, do lugar, né? E aí outro problema que dá é lá em cima, né? Lá na casa de máquinas, tem elevador que precisa de casa de máquinas, tem elevador que não. Aí tem uma laje que você faz para poder pôr os ganchos. Isso daí tem que tomar bastante cuidado. Normalmente o que eu faço? Então vamos lá, né? Como que funciona o processo? A gente sempre fala para o cliente o seguinte, manda o projeto que você tem do elevador. A gente pega o projeto do elevador e vê. Porque essa laje lá em cima ela tem alguns ganchos que tem uma certa carga. Tem um gancho que precisa de 3 toneladas, tem um que é 4. Né? Aí aqui na base tem que ter uma laje aqui na base, no rebaixo, para algumas toneladas. Então, normalmente é 20 ou 25 centímetros essa laje. Então a gente sempre pede o projeto do elevador porque às vezes a gente identifica já algum erro no projeto arquitetônico. E às vezes não, às vezes o projeto arquitetônico está certo e tal, mas a gente sempre pede isso, já verifica o tamanho, já verifica o rebaixo, já verifica essa laje. Tá? Isso é muito importante porque evita bastante problema na obra. Eu cansei de ver obra que o pessoal teve que demolir a estrutura do elevador ali para arrumar porque estava errado. Ou estava com o rebaixo mal feito, ou as medidas estavam erradas, ou na execução o cara errou ali alguma coisa. Então o elevador é sempre importante fazer um pouco maior, um pouquinho de folga. É 2 metros que eu preciso nesse sentido, faz com 2,10, 2,20, né? É sempre bom e olhar todo o projeto do elevador. Aí se você é um projetista, por exemplo, e você fala, pô, mas o do arquiteto já veio com 2 metros, como que eu vou aumentar? Pô, liga para o arquiteto, liga para a construtora, para o dono da obra, conversa, fala, pô, vamos aumentar um pouco, a gente perde um pouquinho no 10 centímetros em algum espaço, mas pelo menos a gente fica mais confortável no elevador, que é o que costuma dar problema. Bom, aqui a gente não vai conseguir subir, porque não tem escada ainda, então conforme essa obra for evoluindo, a gente vai ver se volta aqui, faz outros vídeos dessa obra. A gente vai fazer um take com o drone de como ela está agora, e aí nos próximos vídeos também a gente mostra a evolução, se der para fazer isso. Os homens estão querendo assustar a gente. O que eu queria mostrar para vocês aqui são algumas coisas. Essa laje é macia. Vamos tentar. Já falei para vocês algumas vezes, a obra é assim mesmo, né, gente? O pessoal tá trabalhando, não posso parar a obra inteira para a gente mostrar o vídeo, fazer o vídeo para vocês. Então vai ter que aguentar o barulho. Essa laje é uma laje maciça, tá? Então também. Como são 12 pavimentos, né? Não, tem que ser laje maciça mesmo, que é mais econômico nesse caso, não tem nem discussão, né? E também para levar esse material para cima, se fosse qualquer tipo de laje pré-moldada, ia dar um trabalho, um absurdo, teria que ter grua. É uma obra e o espaço aqui é pequeno, não dá nem para montar uma grua. Então aqui é laje maciça. E uma coisa interessante, o pessoal está usando escoramento metálico, tá vendo? Tudo escoramento metálico, né? O Gil vai fazer uns takes para vocês mostrando. E assim, dá pra ver o tanto de barrote que tem lá em cima. Mostra um pouquinho lá, Gil. Dá pra ver o tanto de barrote que tem e tal. Você vê que é um escoramento bem mais robusto do que o de madeira, né? Tem gente que usa de madeira. Esse cliente aqui, como ele tem muita obra e todas as obras dele tem bastante pavimento, o escoramento é dele, ele comprou, né? Então ele acaba preferindo fazer assim e, na minha opinião, fica bem mais seguro, né? E ele ainda vai colocar mais alguns pontalitos, como não concretou, ele vai pôr mais alguns escoramentos pontuais no meio, né? Entre aqui essas torres. Mas é um escoramento assim, bem mais robusto, bem mais seguro do que um escoramento de madeira. Ainda mais pelo pé direito. Aqui nesse caso aqui tem 4 metros
e lá na frente vai ter 8. Então quando ele for escorar aquela lá da frente, aí vai ser uma dificuldade grande, assim, porque é muito alto, né? E o escoramento, quanto mais alto, mais delicado ele fica, tá? Então isso daí é legal. Aí aqui dá pra você ver, aqui no fundo, os pilares no meio já ficaram retangulares, tá vendo? O cliente optou por fazer redondo na frente, porque era o acesso da loja, vou mandando por onde? Por aqui? Então ele optou por fazer lá na frente redondo, porque lá era o acesso da loja, era um espaço ali onde os clientes vão circular mais. Aqui na frente já é mais estoque, atendimento, caixa. Então ele não quis fazer redondo, ele quis fazer assim porque talvez ele possa ter alguma parede ainda fechando e tal, né? Então, mas ficaram pilares carregados. Esse pilar aqui ele tem 450 toneladas, tá? É muita carga, assim, para uma obra não tão grande, né? É muita carga. Porque 450 toneladas, normalmente você pega pilar de prédio grande, né? A gente estava fazendo um prédio de 20 pavimentos, a gente estava com carga de 470, 480 toneladas. Então esse aqui com 450 é muita carga para 11, 12 pavimentos. Mas é por causa das lajes. Todas as lajes aqui são para 1000 quilos, né? Toda estrutura maciça, laje para 1000 quilos. Tem várias paredes que eles fazem, igual já mostrei para vocês em outros vídeos. Tem várias paredes que eles fazem toda a parede concretada, eles enchem de grout, põem aço, enchem de grout, para nenhum vizinho estourar a parede para roubar. Então tudo isso acrescenta muita carga na estrutura, né? É uma estrutura bem pesada, tá bom? Vamos andando aqui na obra. Eu vou fazer um encerramento aí para vocês. Bom, pessoal, essa obra aqui tá na primeira laje ainda do mezanino, né? Então não dá para ficar subindo muito, mostrando vários andares, porque ainda não está pronto. A nossa intenção é voltar mais uma vez aí, quando estiver mais próximo do final, fazer mais vídeos, tá? A gente vai fazer alguns takes com drone, mostrar para vocês, mas basicamente o que eu queria mostrar era isso, né? É a obra em andamento. Às vezes a gente vem na obra para mostrar para vocês, mas não tem muito detalhe específico e tal, mas é legal de vocês verem mesmo uma obra dessa em andamento, tá? Aqui é o pessoal da Hotel Construções, a gente está fazendo vários vídeos de algumas obras deles, para vocês conhecerem um pouquinho. Eles fazem mais obras em concreto armado mesmo, né? Não fazem metálica, não fazem alvenaria estrutural, pré-moldado, nada. Normalmente é concreto armado que eles fazem. E essa que é a intenção, a gente vir na obra, mostrar a obra andando, mostrar os detalhes, mostrar as dificuldades, mostrar os desafios, e sempre que vocês puderem, deixar um comentário aqui embaixo ajudando, dando sugestão de vídeo, ajudando, isso é muito importante pra gente, tá? Porque a gente consegue trazer uns conteúdos melhores, tá bom? Agradecer ao pessoal da Hotel Construções que liberou aqui o Zé Antônio, engenheiro, liberou a gente pra vir na obra, fazer os vídeos, tudo. O pessoal da obra aí que ajudou bastante, eles estavam cortando madeira, tá? Pararam um pouco pra gente fazer o vídeo e conseguir comunicar melhor pra vocês. Tá bom, galera? Não deixem de seguir nosso canal, ativar o sininho aí para poder assistir todos os vídeos que a gente lançar. Vocês ativando o sininho, vocês vão ser avisados, né? E curte e compartilha também, que ajuda bastante, beleza? Valeu!